Oi, pessoal. Antes de começar a falar sobre a característica de hoje, eu queria dividir com vocês que eu fiquei muito feliz. Essa semana começou a circular um vídeo sobre gentileza, uma moça que fala sobre uma prática que ela teve a partir da ideia do livro. Ela não menciona o livro, mas é exatamente os mesmos pontos que o autor traz no livro, o amor como estilo de vida. E eu fiquei muito feliz em saber que o livro, né, tá fazendo efeito para tantas pessoas, né? E o exemplo dela viralizou, assim, foi um vídeo que viralizou. Fiquei muito feliz e tomara que com isso mais pessoas entrem nessa corrente de querer viver o amor como estilo de vida e praticar essas características, né? Então a gente já falou aqui sobre gentileza, paciência, capacidade de perdoar, cortesia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre humildade, né? Essa tão difícil palavra de trazer um significado. Eu acho que muitas pessoas confundem humildade com classe social, humildade com a capacidade e o poder aquisitivo das pessoas. E não tem nada a ver, tá? Humildade com isso. Então, uma pessoa muito rica pode ser muito humilde e uma pessoa muito pobre pode ser nada humilde. E vice-versa. Uma pessoa muito rica pode ser nada humilde e uma pessoa muito pobre pode ser muito humilde. Então, o que define a sua capacidade de humildade não é o quanto você tem, o quanto você é, tá? É o quanto você quer ser humilde ou não. Diferente das outras características, a humildade ela só pode ser demonstrada através de atos. Eu não consegui achar nenhum exemplo de humildade através de palavras. Até o autor traz várias histórias, né? Que é o livro, ele é assim, todas essas características, ele vai trazendo algumas histórias para contextualizar o tema e a gente poder entender. E todas as histórias trazidas pelo autor e tudo que eu pensei sobre humildade, o que eu já vivi, pessoas que já tive o prazer de ver sendo humilde, tudo, mas tudo envolve atitude, ação, né? Eu não consegui um exemplo com palavras. Se alguém tiver aí um exemplo de humildade através das palavras, uma coisa que falou, alguém que viu conversando e demonstrou humildade através das palavras, então, por favor, divida aí com a gente, tá bom? Então, o autor traz, e eu acho muito importante a gente entender que para eu ser humilde, né, humildade é reconhecer o valor do outro. Então, como que eu posso reconhecer o valor do outro se eu não reconhecer o meu próprio valor, né? Então, primeiro eu preciso me amar e me valorizar, para daí eu conseguir enxergar esse amor e valorização no outro. Muito difícil as pessoas que estão com baixa estima, baixa autoestima, estão com depressão, estão numa fase difícil da vida, reconhecer no outro esse tipo de atitude, né? de sentimento. O autor traz uma história de um rapaz que ele terminou o noivado e super bem sucedido, a noiva super bem sucedida, a noiva super apaixonada, mas ele estava num estado de depressão tão grande, ele não conseguia se amar, ele não conseguia enxergar os seus próprios valores e com isso ficou impossibilitado de levar adiante o relacionamento, né? Então, trazendo para a humildade isso, é difícil. Como é que eu posso valorizar o outro? Se humildade é valorizar o outro, né, enquanto pessoa, é enxergar o que a pessoa tem de melhor, como é que eu posso praticar se eu não enxergo em mim, né, o que eu tenho de melhor? Quais são os meus valores? E ao mesmo tempo eu tenho que enxergar também aonde eu sou orgulhosa, né? Eu preciso entender quais são os meus pontos fracos, aonde que eu tenho o ego, o orgulho muito alto, para eu poder trabalhar isso e praticar a humildade,
né? O autor traz 3 reflexões que a gente precisa ter para daí começar a viver uma vida de humildade, praticar realmente a humildade. A primeira é: tudo que tenho e sou me foi dado. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei bem instigada, porque eu acho que é, o indivíduo tem capacidade de lutar para mudar o seu ambiente, né? Então, se eu não estou confortável onde eu estou com a situação, seja qualquer tipo, tá? Seja num relacionamento, seja financeiramente, seja no trabalho, em qualquer ambiente. Só eu tenho capacidade de mudar, só eu tenho poder para isso. E aí eu ficava pensando, mas não foi me dado nada, tudo eu lutei muito para ter, eu tive que correr atrás. E aí eu entendi a essência, né, do que ele está querendo dizer aqui. Que tudo que eu tenho e que eu sou foi me dado. Então, a capacidade que eu tenho hoje de sair de uma situação em que eu enxergo que não está boa para mim, eu só tenho essa capacidade porque eu tive a oportunidade de ter aprendizado, porque alguém me ensinou. Então foi me dado. Eu não nasci sabendo, né? Então é na essência mesmo. A vida, eu só estou aqui porque eu tive o dom da vida, alguém me deu a vida, né? Eu fui gerada, nasci, então alguém me deu a vida. É muito na raiz da situação, entende? Então a gente tem que refletir isso, e isso vai nos tornar uma pessoa humilde. Quando a gente entender que tudo que eu tenho e que eu sou foi me dado. E foi me dado para eu conseguir chegar até aqui, né? Hoje a gente anda, mas ainda assim é uma construção com possibilidades, porque eu recebo de algo, de alguém, de um livro, de um professor, ou seja lá como for, né? A segunda reflexão que a gente precisa fazer é: meu conhecimento do universo é limitado. Então, por mais que eu domine 10 assuntos, eu não tenho competência e capacidade para entender tudo sobre todas as coisas, né? Eu posso ser ótima com matemática, mas eu tenho dificuldade com a língua portuguesa. Ele traz uma citação de Newton que eu achei fantástica, que ele fala sobre que durante a vida ele se enxerga como um espectador. Enquanto ele olha as conchinhas, existe um oceano de conhecimento. Então, assim, uma pessoa que foi extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade, né, com as suas contribuições, e mesmo assim ele enxergava nele as limitações de conhecimento. Então, realmente, nós não sabemos tudo e temos que ter humildade de reconhecer isso. E a terceira reflexão é: dependo totalmente de coisas externas para viver. Nossa, isso eu acho que foi o ponto mais fácil né, de entender. Por quê? Vamos começar pela alimentação. Eu dependo de alguém que planta para eu comprar. Mas eu tenho plantação, mas você não produz tudo que você precisa para se alimentar, né? Não é autossuficiente. Até tem algumas pessoas que vivem um estilo de vida de autossuficiência, mas ainda assim dependem de algumas coisas. Ferramentas para produzir, ou a madeira que precisa da árvore para você, né, para construir a sua casa, né, seja como for. Então, assim, nós estamos envolvidos num circuito, num meio que a gente depende, e isso vai ser sempre, a gente depende de recursos externos, ou do apoio da esposa num momento de dificuldade, ou do carinho dos filhos num momento de angústia, ou de uma palavra de apoio dos pais. A gente depende, né, de questões externas para o nosso dia a dia. Isso está incutido na gente, nós somos dependentes. E quando nós enxergamos isso, nós nos tornamos humildes, porque a gente entende
que sozinhos não somos e não teremos condições de sermos, evoluirmos e de chegar a lugar nenhum. Então, quando a gente começar a entender e refletir sobre esses 3 pontos, o autor traz que a gente vai conseguir evoluir o passo da nossa humildade. Logo no começo do capítulo, ele fala, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas é algo assim, quando você... A humildade é bem complicado, porque quando você pensa que se tornou humilde, nesse momento você acabou de deixar de ser, né? Então, é um movimento contínuo de evolução e que a humildade, ela é manifestada pelas nossas ações. Então, para essa semana, eu gostaria de deixar aqui com vocês, né? Toda semana a gente deixa aí um desafio, uma ideia de experiência prática para viver, né, essa característica. E dessa semana eu queria ver com vocês o seguinte: pense numa pessoa próxima a vocês, que vocês amam muito e que vocês poderiam sacrificar algo de vocês para essa pessoa. Pode ser o seu tempo, pode ser algum momento do seu dia, pode ser uma conversa, pode ser, não sei, né? Tem várias opções aí. Gostaria que vocês pensassem. Uma pessoa que você pode sacrificar algo seu para com ela, para fazer por ela, para ajudar essa pessoa, né? Então, essa semana aqui em casa, teve um momento que eu estava extremamente sobrecarregada com algumas coisas do trabalho e da faculdade, e eu percebi que a minha filha estava precisando de atenção, né? Ela estava precisando de um abraço, de um momento. E por mais sobrecarregada que eu estivesse naquele momento, aquilo era o mais importante. Então eu parei um pouco tudo que eu estava fazendo e fui lá ficar com ela uns minutinhos e conversar com ela. Eu dei um pouquinho do meu tempo, mas eu acho que para ela foi algo muito, muito importante. Então, esses pequenos atos são atos de humildade, né? Quando a gente abre mão de algo nosso, no caso, o meu tempo, para dar ao outro o que está precisando, né? Valorizar o momento do outro. Então, deixo aqui com vocês e que vocês possam praticar a humildade, não esquecendo de todas as outras, tá bom, gente? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.